Vamos fazer o seguinte, vamos falar de Florida Cup agora no Tarde Redonda, porque hoje à noite o Corinthians, que se movimentou também bastante no mercado da bola, entra em campo com diversas novidades. O Palmeiras, a maior novidade é Luxemburgo e Felipe Melo pintando como zagueiro. Vamos lá, direto para a Florida Cup. Quer jeito melhor de começar o ano do que com a bola no pé? Não tem não. Pode até ser torneio amistoso, pré-temporada. Agora, testar os jogadores, ensaiar formações táticas, sair da rotina do centro de treinamento ajuda a fazer um 2020 diferente. E tudo isso ainda sem aquela pressão que as grandes competições trazem para os times. Olha, mas para Corinthians e Palmeiras, a Florida Cup não vai ser necessariamente sem peso, não. Os times paulistas se encontram nos Estados Unidos e para eles já tem muita coisa em jogo. A começar pela autoestima de não ser eliminado em um torneio que também tem a presença do maior rival. Sem falar que em solo americano, Thiago Nunes e Vanderlei Luxemburgo têm a missão de dar um start positivo em 2020 nos seus times. E para isso, os treinadores vão apresentar novidades. No timão, o duelo diante do New York City vai marcar as estreias de Sid Clay, Cantilho, Luan e Matheus Davó, além de Danilo Avelar como zagueiro. O Palmeiras entra em campo contra o Atlético Nacional da Colômbia e também vai ter mudanças em relação ao time que terminou 2019. Na zaga, sem Vitor Hugo, que permaneceu no Brasil em recuperação de uma cirurgia, Felipe Melo é quem fecha a dupla com Gustavo Gomes. O jovem Patrick de Paula vai compor o meio-campo ao lado de Bruno Henrique. Lucas Lima aparece como provável responsável pela criação da equipe, auxiliado por Rafael Veiga, com Gabriel Veron no banco. Corinthians e Palmeiras não se enfrentam na Florida Cup, é verdade, mas a rivalidade entre as equipes pode ser um fator fundamental para aumentar a importância do que poderia ser só um torneio amistoso. E a expectativa é muito grande em relação a esses dois clubes, Corinthians e Palmeiras, com novos treinadores e os torcedores querendo ver bom futebol e resultado como sempre. Vamos começar falando do Corinthians, que estreia contra o New York City. Já vamos colocar um campinho aqui, a provável escalação do Corinthians. É a estreia do Thiago Nunes, hein? Que responsabilidade, depois de mostrar um grande futebol pelo Atlético Paranaense, agora pelo Corinthians. Olha aí, ó, com Cássio, Fagner, Pedro Henrique de volta ao Corinthians, Gil, Sid Clay fazendo a reestreia também pelo Corinthians, Camacho, Cantilho, Ramiro, Janderson, Matheus Vital e Wagner Love. Por enquanto, o Luan ainda esperando para entrar durante o jogo, Eugênio. É isso que me causa estranheza, né? O Luan foi a principal contratação do Corinthians até aqui. E aí ele vai entrar durante o jogo. Normalmente na Florida Cup você tem um time no primeiro tempo, outro time no segundo. Sim. Time principal e time reserva. E aí se o Luan entra no time reserva no segundo tempo, por que seria? Será que ele não... Mas se ele entrasse, ele entraria no lugar de quem? Matheus Vital. O Matheus Vital, que estava se firmando no final da temporada, o Vital e Pedrinho, peraí, talvez o Luan, quanto foi que ele pagou? 20 e poucos milhões pelo Luan. Sim, mas talvez... Para ser o dono da camisa 10. Algo físico. Tô tentando... Mas Luan vai ser titular. Se é algo físico e ele vai entrar no segundo tempo, por que não entra no primeiro? Mas talvez eu tô tentando entender também porquê da contratação no banco, mas aquela possibilidade de o Matheus Vital já estava, vamos sentir, vamos respeitar aqueles que já estavam, e aí a gente vai testando e abrindo espaço aos poucos para aqueles que estão chegando. É uma questão que não tem uma resposta precisa. Interrogação. A gente vai observar o jogo com muita atenção, analisar tudo e, com certeza, depois do jogo, ouvir o Thiago Nunes para que ele possa falar sobre as opções dele. Primeiro, a gente tem que confirmar a escalação, né? É uma provável escalação. Isso aqui é uma especulação de escalação ainda. Se fosse assim, por exemplo... vai jogar quem já estava. Não jogaria o Camacho, jogaria o Gabriel, por exemplo. Sim, o Pedro Henrique que voltou e tal.
Então, eu imagino que o Thiago Nunes esteja nos treinos observando os jogadores e tal, sentindo quem está melhor, mais solto. É muito início de ano. Esses jogos de hoje, tanto do Corinthians quanto do Palmeiras, tem o Atlético Paranaense jogando também, né, contra o Racing, são muito importantes no momento, para a gente hoje, porque a expectativa é enorme. Nós esperamos muito para ver esses times jogando, olha, desde lá do início de dezembro. Mas se a gente ampliar, né, tirar a lupa ali, colocar isso no cenário da temporada, é muito pouco. É um primeiro jogo e tal, os jogadores estão ali se conhecendo ainda, os que chegaram, com o técnico. Então, calma. E vai ser muito pouco devagar mesmo, Eugênio, até porque o regulamento da Florida Cup pede essa calma, porque cada equipe entra em campo só 2 vezes. Sim. Por exemplo, Corinthians e Palmeiras não se enfrentam. Pontos corridos, depois vem aquele regulamento básico da FIFA, né? Número de vitórias, números de gols, e assim a gente chega à final. Então, até fair play, essa aí quem recebeu menos cartões. Então, muita calma nessa hora, porque o teste começa já no banco, né? Com o Thiago Nunes no comando. Mas o Quartarolo, a grande novidade, está no banco. Não custa perguntar, né? Você acha que já teremos, assim, um Corinthians diferente? A gente vai conseguir sentir alguma novidade que anime, mesmo que seja o primeiro teste do Timão? Bom, a gente vai analisar hoje muito o conceito do time esparramado em campo. Se a gente analisar esse time que a gente acabou de colocar, acabou de ver, é um time mais ofensivo, um time que teoricamente terá posse de bola, é um time que não vai dar bola para o adversário e ficar sentado lá atrás esperando alguma coisa acontecer, só que é começo de temporada, o Eugênio Léo tem razão, é apenas a primeira amostragem, ele vai mudar muito para o segundo tempo, no intervalo talvez entre o Luan, a gente nem sabe, né, tá especulando um time mais provável, pelo que houve nos treinamentos, mas o Luan numa dessa pode até começar jogando, ele treinou ontem e dá para notar que pro esquema do Thiago Nunes, ele tem 3 centroavantes com características bem distintas. O Wagner Love é aquele que, vamos colocar, guardadas as devidas proporções, seria o Marco Ruben dele, ou seja, um homem que sabe sair da área, que protege a bola, que sabe ser o segundo atacante se for o necessário e não apenas como outros que podem ficar só lá dentro da área. Então, pelo menos parece que será um time mais maleável tecnicamente, mas é uma coisa que a gente vai começar a ver hoje. O que eu gostaria de ver, que vou esperar para ver também, é o Sid Clay, porque eu vi uma foto dele outro dia, gente, perto dele, eu tô magro, você não acredita. Ô, Carloto, eu que estou voltando agora, Carloto não, Quartarolo, eu vou defender que isso pode ser o ângulo. A pessoa que está voltando, né, tá com barrigão enorme, olha, esse é o Sid Clay, que está chegando aí, a gente está recuperando imagens. Bom, eu vou defender o ângulo, eu vou ser amigo da balança, vamos esperar o Sid Clay em campo se aproveitar, mas o rostinho ali, Quartarolo, enfim, vamos aguardar. Eu queria perguntar, em cima do que o Quartarolo falou, até comparando com o Marco Ruben, pode ser o Bocelli também? Pode. Bocelli é mais homem de área, como é o Marco Ruben, né? O Wagner Love, como o Quartarolo colocou, ele dá essa mobilidade, ele faz o limpador de para-brisa, sai para a direita, sai para a esquerda, volta para que outros jogadores entrem. São características diferentes, embora eles disputem posição, são jogadores bem diferentes. E voltando ao que a gente discutiu muito ano passado, seria possível até que os dois jogassem juntos. Tentaram ano passado, mas não funcionou. Eu acho que o problema não foi exatamente a relação entre eles, mas sim o time, que não gerava volume ofensivo para que eles aparecessem no jogo. Mas é verdade. Se a ideia é ter alguém de maior movimentação, o Wagner Love é o cara. Então vamos fazer o seguinte, vamos conferir aqui na tela uma outra possibilidade de Corinthians. Campo. Já aqui, o Eugênio com o Luan no lugar do Vital, o Pedrinho em campo também. Ali mais aberto fica a interrogação, Janderson ou Everaldo? Wagner Love vai sair na frente do Bocelli? É uma outra interrogação que vem para 2020, né? Já que estamos na interrogação... o Pedrinho está na Seleção Olímpica. Está na Seleção Olímpica, hoje não pode jogar. E já que estamos aqui na imaginação, Janderson / Everaldo / Rony. Se pintar a segunda barra e entra Rony, eu acho que... Aí esquece o Janderson e Everaldo. Assume no meu gosto, sim, entra o Rony. Sim, não. Se vier, ele para ser o titular ali, da ponta esquerda, como ele foi no Atlético Paranaense e jogou muita bola em 2019. Te agrada mais essa possibilidade de Corinthians ou a outra? Me agrada mais essa, né? Com o Pedrinho e com o Luan.
Jogadores de mais qualidade técnica, né? Que a gente conhece E bem. com o Everaldo ou o Janderson? Janderson. E já começa a mudar a característica com esses dois volantes. Você não acha, Eugênio? Sim. Em relação ao time do ano passado. Olha o Camacho só, esse meio e o campo Cantilho aqui de são respeito. volantes que jogam mais, Tá que mais têm um leve. passe mais refinado, né? Olha só, Camacho, Cantilho, Pedrinho e Luan. Tô nem colocando o Janderson e o Everaldo nisso. Esses 4, todos tratam a bola com intimidade. Ela bate no pé e fica. Não é aquela que bate, o cara fica tentando dominar. Bateu, ficou. Tocou de primeira, saiu, movimentou. Todos jogadores de qualidade técnica. Eu acho que com entrosamento, com sequência de jogos, com um bom plano tático, tem tudo para encaixar esses jogadores aí. Quartarolo, ano passado, em determinado momento do campeonato, nós analisamos que tinha um buraco no meio de campo do Corinthians, né? O sistema defensivo não estava conversando com o ataque. Estaria resolvido com essas peças e eu já quero aquele famoso palpitômetro. Já que eu voltei, eu posso voltar perguntando. Voltaria o Corinthians já com vitória hoje? O New York City não é, né? O Atlético Nacional, por exemplo. Teoricamente, o Corinthians tem condições de vencer. Agora, eu acho que o resultado hoje, é claro que ganhar a Copa Florida Cup, é importante. Se o Palmeiras ganhar, se o Corinthians ganhar, vai ter gozação por aqui. Mas a verdade é que hoje vale mais o treino. E, inclusive, o dinheirinho que os dois times vão ganhar lá, mostrando também sua cara internacionalmente. A verdade é que eu acho que esse esquema do Thiago Nunes, o time vai marcar mais à frente e vai ter mais a bola como ele gosta. Mas eu acho também que é muito difícil você mudar uma mentalidade de 10 anos de um time de futebol. Então é preciso ter paciência, o torcedor vai ter que ter paciência, que vai haver um momento que não vai ter entrosamento, vai sobrar esse espaço de novo entre meio campo e a defesa. Então é preciso ter muito cuidado. O Thiago Nunes deve saber disso, por isso também que ele pôs esses jogadores mais ofensivos, que tratam melhor a bola no meio campo. E eu gostei desse segundo time aí, né, Leal? Porque já vem até com a substituição, ou seja, facilita para o treinador. É verdade, verdade. Vamos dar uma olhadinha no Palmeiras. O Palmeiras estreia hoje também contra o Atlético Nacional de Medellín. A gente já vai dar uma olhada no provável verdão do técnico Vanderlei Luxemburgo. Voltando ao Palmeiras, em quinta passagem dele no Verdão, como eu dizia agora há pouco, com muita esperança do torcedor palmeirense de uma mudança também de característica depois da passagem do Felipão com conquista de título e depois decepção, e do Mano Menezes. Olha aí, ó, o Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo na zaga, Gustavo Gomes e o Barbosa, Patrick de Paula, Bruno Henrique, Dudu, Lucas Lima, Rafael Veiga e Luiz Adriano. Esse é o provável Palmeiras para a estreia. Lembrando que o Matheus Fernandes, né? Tudo está lá na Flórida, ia jogar, mas com essa negociação aí com o Barcelona, já não vai jogar mais. Novidades: Felipe Melo na zaga, Patrick de Paula no meio de campo e ponto, né? De resto ali, o Rafael Veiga jogando junto com o Lucas Lima, que não foi muito comum. Mas a grande pergunta é que talvez você, Abel, ou você, Lívia, ou quem sabe o Quartarolo lá em São Paulo, um de vocês talvez possa me responder. O que faz Lucas Lima? Eu ia te perguntar se esse ano nós iremos acompanhar a estreia do Lucas Lima. Não posso creio. te responder. Então me responda. Lucas Lima espera por uma vaga para tentar mostrar o futebol que não conseguiu mostrar ainda no Palmeiras. E aí o Palmeiras vai ficar Respondi? insistindo Não. nisso? Não, vai ficar insistindo. Um dia o Lucas Lima vai jogar o que a gente espera. Um dia. E o tempo vai passando e o Palmeiras precisando de mais rendimento ali no meio campo. Sim. Eu não entendo por que começar com o Lucas Lima. Ano passado eu dizia, nossa, mas o Filipão tá insistindo. O time tava ganhando e ele botava o Lucas Lima. Não jogava nada, mas o time ganhava apesar do Lucas Lima. Depois o time começou a perder, o Filipão caiu e tal. E aí entra e sai treinador, tá lá o Lucas Lima jogando. Aí é porque ele ganha muito, aí tem a obrigação de jogar, o que escala o jogador é o valor do salário ou é o futebol que ele mostra? Será que o Palmeiras está com tanta paciência assim para esperar Lucas Lima mais uma temporada, resgatar aquele futebol que um dia ele apresentou no Santos? Bom, o que a gente sabe mesmo hoje à noite é que a expectativa está em cima do Patrick de Paula, um menino de 21 anos que está vindo do Sub-20, e o Felipe Melo jogando mais atrás como zagueiro. E a expectativa do Luxemburgo, como está? O Luxa pede passagem, fala agora no Tarde Redonda. Hoje nós iniciamos os jogos da Cup. São 2 jogos que nós vamos ter aqui dentro da pré-temporada. A pré-temporada nós estabelecemos no Brasil, no CT do
Palmeiras e agora aqui na Flórida. Os jogos estão dentro da pré-temporada nossa. Então são jogos que nós vamos considerar jogos treino. É muito melhor ter um jogo amistoso, mas que você considera um jogo treino, do que ter um jogo treino, que não acrescenta muita coisa. Então nós vamos trabalhar para ganhar, porque nós queremos ganhar, sempre é positivo ganhar, mas essa competição pertence à pré-temporada. Um local maravilhoso para trabalhar, hotel excelente, campo de treinamento excelente, não perdemos nenhum dia de treinamento, trabalhamos forte, duro, estamos trabalhando forte e duro, mas a nossa visão, nosso objetivo é chegarmos inteiros para começar a disputar o campeonato estadual. Então, vamos começar com o pé direito hoje, se Deus quiser, com uma vitória, mas todo o trabalho direcionado para a temporada nossa, que começa no dia 22 contra o Ituano, a temporada que é o Campeonato Paulista, início do Campeonato Paulista. Sorte para todos nós, seu torcedor do Palmeiras aí, atento, vamos contar com vocês aí já, presentes aqui e presentes também na estreia contra o Ituano. Um grande abraço. Temporada duríssima, o Lucha lembrou aí da estreia contra o Ituano no Paulistão. É óbvio que essa primeira fase, os jogos são difíceis, mas os times grandes, ainda mais com esses elencos, né? Palmeiras, Corinthians, tem tudo para passar e a pressão mesmo vem depois no mata-mata e na Libertadores. Mas não tem jeito, Quartarolo. Hoje, o torcedor do Palmeiras, aliás, sempre, se o torcedor puder assistir a treino, ele vai querer ver bom futebol e vitória até no treino. Não tem jeito. É verdade. Tava vendo o Vanderlei Luxemburgo, hein? O homem virou youtuber, hein, Abel? Que coisa, hein? Que coisa, hein, Lula? Tô aqui, ó. Vou falar pra você. Ontem eu tava brincando com um dos assessores do Luxemburgo e o cara brincou, né? É brincadeira, hein, Luxo? Ele gostaria que a Copa Flórida fosse em Las Vegas, por causa dos cassinos. Não é bem assim, ele parou, gente. Olha, o Luxemburgo, se você analisar o time que vocês mostraram aí, dos times grandes de São Paulo não mudou muito, né? Tem expectativas para esse ano, mas é um time forte. E se é que é para começar com o pé direito, o Lucas Lima tem que começar com o seu pé esquerdo. E faz uns 3 anos, mais ou menos, que não funciona. Vamos ver o Felipe Melo de zagueiro, esse Rafael Veiga, o Palmeiras tinha colocado na vitrine para vender, o Luxemburgo segurou, se espera o Verón pelo menos num dos tempos do jogo hoje, talvez no segundo tempo, para saber como vai funcionar, e o Luxemburgo também já deu recado, ó, isso aqui faz parte da pré-temporada, ou seja, se não ganhar, perder do Atlético Nacional, é treino, viu, Abel? Exato. Vai falar isso pro torcedor do Palmeiras. Para bom entendedor, pingo é letra, né? E foi justamente o recado que o Lucha deu. Mais claro impossível. Olha, é pré-temporada, só saímos de São Paulo, estamos em um local maravilhoso. Mas aí a gente sabe que a zoeira na internet não perdoa. Por exemplo, o Palmeiras já se deu mal na Copinha. Aí eles costumam brincar, tirar sarro, a Copa Mickey também não tem. Já pensou se começa mal na Florida Cup? Mas eu vou, antes de você falar rapidinho, eu dou até razão pro Lucha. O torcedor quer sempre, eu mesmo falei. Mas se perder do Atlético Nacional, não vai acabar o mundo também. Acho que o que importa é Paulistão e principalmente Libertadores.